Um dia no reino da vida. Esta manhã, o decano da vida está particularmente bem-humorado e diz aos pequenos filhos da vida eterna que se reuniram em torno dele: Filhos, hoje vou lhes falar sobre a maior fábrica do mundo. As crianças ficam a se perguntar: qual será essa fábrica? Seria a Krupp da Alemanha? Seria a Steel dos Estados Unidos? Ou a fábrica de automóveis Ford? Ou então a Standard Oil de Nova Jersey? O decano da vida olha sorridente para o rosto de cada criança. As alvas barbas de seu rosto bondoso brilham, refletindo a clara luz do sol. Diz ele: não se trata de fábricas como essas que vocês estão imaginando. Refiro-me a uma fábrica infinitamente maior. Mas em que lugar do mundo existe uma fábrica maior que essas que conhecemos? Pergunta uma das crianças, que está com roupa de cor verde e parece ser a mais perspicaz de todas. A fábrica que vou falar é maior do que a soma de Krupp, Steel, Ford, Standard Oil e todas as outras grandes indústrias do mundo, diz o decano. As crianças ficam atentas, comentando entre si: puxa, parece que se trata de algo realmente grandioso. Olhando para os rostos atentos das crianças, o decano da vida diz: a maior fábrica do mundo é a mente humana, e passa a falar do misterioso poder da mente. Saibam vocês que não há, em lugar algum, uma fábrica maior e mais poderosa do que a mente humana. A fábrica chamada mente dispõe dos mais variados e surpreendentes tipos de equipamentos e operários, e conseguem produzir tudo quanto se deseja, bastando pô-los a trabalhar. As maiores firmas do mundo, os maiores gênios, as mais aprimoradas artes, as mais admiráveis invenções, as mais profundas filosofias, tudo, enfim, é produto da fábrica mental. A mente, ampliando-se, pode abranger o universo, e concentrando-se, pode se infiltrar até mesmo nos micróbios perceptíveis somente ao microscópio. A fábrica mental consegue agir não só nas moléculas e nos átomos, mas até mesmo na partícula fundamental, conhecida como elétron. Vocês são donos e administradores de sua fábrica mental, que é infinitamente grande e infinitamente pequena ao mesmo tempo, e que dispõe de toda espécie de equipamentos e operários. Vocês devem dar o devido valor a essa admirável fábrica. Não a administrem com insensatez, nem a negligenciem. Administrar a fábrica mental é mais difícil do que administrar qualquer outra fábrica, mas uma vez que se aprende, torna-se fácil. Os operários da fábrica mental não gostam de ficar sem fazer nada, estão sempre fabricando algo, nunca ficam parados. Enquanto não lhes for ordenado fazer um determinado serviço, eles aceitam por conta própria toda e qualquer sugestão vinda do mundo exterior, seja ela negativa, de pessimismo, de doença, de pobreza, etc., e a tomam como modelo de produtos a serem fabricados. Portanto, se vocês querem fabricar bons produtos na sua fábrica mental, devem, na qualidade de dono e administrador, fornecer aos operários os modelos de produção e ordenar-lhes que se concentrem na fabricação desses produtos. Modelos de produtos da fábrica mental são ideias que vocês mantêm em sua mente. Se vocês fornecerem como modelo de produção as ideias positivas, os operários da fábrica mental se empenharão de corpo e alma em produzir felicidades. Mas, se fornecerem como modelo de produção as ideias negativas, os operários da fábrica mental se empenharão de corpo e alma em produzir infelicidades. Se vocês executarem um serviço com muito nervosismo, receando a possibilidade de cometer uma falha grave e ansiosos por evitar qualquer erro, fatalmente acabarão cometendo erro em algum ponto, e não adiantará lamentar-se depois. Por que cometi tamanho erro se executei este trabalho com tanto cuidado, não negligenciando nenhum ponto? Pois vou lhes explicar por que isso acontece. Pensar na possibilidade de fracasso é o mesmo que fornecer aos operários da fábrica mental um modelo de produção denominado fracasso e ordenar-lhes que fabriquem produtos iguais a esse modelo. Nada mais natural e lógico que os produtos fabricados pela fábrica mental sejam iguais ao modelo fornecido. Meus filhos, nada temam, não tenham receio de coisa alguma.
Tudo aquilo que vocês temerem ou recearem acabará tomando forma. Se sentem inseguros é porque pensam que estão vivos por sua própria força. Não há ninguém entre vocês que veio ao mundo por seu próprio poder. Se não é por seu próprio poder que vocês vieram ao mundo, também não é por seu próprio poder que vocês se mantêm vivos. Vocês estão vivos graças a uma força poderosa e misteriosa. Portanto, entreguem-se totalmente a essa força poderosa e misteriosa. Vocês já viram uma ducha funcionando? Já experimentaram receber na palma da mão o impacto da água que jorra com incrível força dos pequenos furos da ducha? A força incrível dessa água não é a força de cada gota d'água. Cada gota d'água não pesa nem 1 grama e não tem força alguma. Se a água que sai da ducha produz um enorme impacto, é porque ela vem de uma fonte repleta de água. Assim também é a força vital de todos vocês. Medindo a força vital de vocês em termos de energia calorífica, o máximo que poderão desprender de si não passa de 2 ou 3 mil calorias. Se comparássemos vocês a um motor, sua força vital seria inferior à força de um motor de 1 HP. Felizmente, porém, vocês não são motores feitos de matéria, nem massas materiais feitas com a mistura de diversos elementos nutritivos. Vocês são vida, são espírito, são mente, são seres infinitamente versáteis, tanto podem ser pequenos como grandiosos. Sob o aspecto aparente, não passam de seres com medidas limitadas, mas isso é comparável ao fato de que a água que sai de cada furo da ducha não passa de um fio. Assim como a água da ducha vem de uma fonte repleta, vocês são seres originários da fonte infinita de vida. Vocês são águas da vida, que jorram da ducha imensa chamada Grande Vida. Não tentem jorrar unicamente com sua própria força. Aquele que conta apenas com sua própria força só poderá exteriorizar a força limitada de si mesmo. Essa é a lei da mente, essa é a lei da vida. Filhos, voltem sua mente ao Ser Eterno, retornem ao seio do Ser Eterno, entreguem-se totalmente ao Ser Eterno, que é fonte de sua vida. Somente os que se entregam completamente ao Eterno alcançam a verdadeira paz espiritual. Filhos, quem não tem paz e júbilo no coração não pode evitar o medo. Quem se fia apenas em seu corpo carnal, de força e dimensões limitadas, não pode evitar o medo. Quem não conhece a eternidade da fonte da vida não pode evitar o medo. E quem tem medo fornece à sua fábrica mental o modelo de produção chamado medo. Assim que recebe um modelo, a fábrica mental começa a fabricar os produtos segundo esse modelo. Se vocês tiverem medo de doença, todas as células de seu corpo perderão o vigor e a resistência, render-se-ão incondicionalmente aos vírus invasores e então vocês contrairão doença, exatamente como temerem. Se vocês tiverem medo de pobreza, não serão capazes de iniciar empreendimento algum, desafiando a crise econômica. Fala-se muito em restrição de gastos e redução do horário de trabalho. Se além disso, ninguém mais ousar iniciar um novo empreendimento, o índice de desemprego só tenderá a aumentar. O aumento do índice de desemprego no país significa aumento do número de pessoas desperdiçando suas vidas. Aumentando no país o número de pessoas que desperdiçam suas vidas, aumentará na mesma proporção a pobreza nacional. Em última análise, os homens criam por si mesmos a pobreza que tanto temem. É assim que funciona a fábrica mental. Se vocês mentalizarem constantemente a saúde e a harmonia e contemplarem a vida inesgotável, que é a fonte da sua vida individual, os operários da sua fábrica mental, trabalhando conforme o modelo fornecido, darão a vocês um corpo saudável e um temperamento harmonioso e permitir-lhes-ão manifestar concretamente a vida de infinita plenitude. Se vocês tiverem firme convicção de seu êxito, se mantiverem constantemente esta convicção e se persistirem em fornecer aos operários da fábrica mental apenas as ideias, modelos de êxito, considerando quaisquer dificuldades e fracassos como arautos do verdadeiro êxito, então o êxito será alcançado infalivelmente.
pois os operários de sua fábrica mental trabalharão conforme o modelo fornecido por vocês e criarão tudo o que for necessário para o êxito. Em suma, se vocês tiverem tal convicção, sua mente estará plena de alegria pelo êxito antes mesmo de sua concretização. Assim, o entusiasmo caracterizará o seu empreendimento e, mesmo deparando com dificuldades, vocês não perderão a calma. Mesmo diante dos fracassos, não se deixarão dominar pela tristeza e desalento. Usarão livremente a inteligência de acordo com cada ocasião. Seus recursos mentais serão ilimitados. Diante dos obstáculos, sua energia se multiplicará e vocês persistirão até o fim. Por tudo isso, o êxito desejado acabará surgindo concretamente conforme o modelo mantido na mente. Porém, meus amados filhos, nunca se esqueçam de que, para fabricar produtos perfeitos na fábrica mental, os 5 últimos minutos são essenciais. Jesus Cristo também disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não mudem, pois, o modelo daquilo que vocês objetivam produzir em sua fábrica mental, persistindo até o último instante. Saibam que, em todos os empreendimentos, são os últimos 5 minutos que determinam o êxito ou o fracasso. Observando o comportamento das pessoas, percebo que muitos mudam constantemente o modelo de produção que fornecem à sua própria fábrica mental. No momento estão com pensamentos alegres e sadios, e em menos de 1 hora já estão tomados por pensamentos sombrios. Num dia, estão entusiasmados com a expectativa de êxito, e no dia seguinte estão apavorados com a ideia de fracasso. Trocando com tanta frequência o modelo de produção, os produtos da fábrica mental deles serão todos semi-acabados, não havendo um só produto acabado. Essas pessoas é que reclamam: concebi muitas ideias boas, mas tudo acabou em fracasso, e contestam os que enfatizam o poder da mente. Filhos, se vocês ficarem observando os operários de sua fábrica mental preocupados com o andamento do trabalho, eles parecerão negligentes. Mas se vocês, limitando-se a fornecer-lhes um determinado modelo de produção e deixá-los agir à vontade, sem fiscalização, eles se revelarão muito diligentes. Quando vocês se derem conta, eles já terão acabado de fabricar produtos iguais ao modelo fornecido. Mesmo tendo plantado uma semente e ficado postados no lugar durante horas à espera da germinação, certamente vocês nunca viram o momento exato do surgimento do broto. Mas, tendo ficado sem observar o solo durante uma noite, descobriram na manhã seguinte um broto de alguns milímetros despontando no chão. Crianças, plantas, enfim, todo ser vivo cresce sem que nos demos conta disso. Essa é a lei da vida. Também, os operários de nossa fábrica mental têm o hábito de trabalhar em surdina. Uma vez que vocês tiverem dado aos operários de sua fábrica mental um determinado modelo de produção, convém não ficar observando-os atentamente, preocupados com o desempenho deles. Confiem neles e concentrem-se naquilo que lhes cabe fazer. O resultado aparecerá repentinamente, se perseverarem até o fim. Vou ilustrar isso com um exemplo. Há um tipo de amido com que se pode fazer um mingau transparente, acrescentando-se-lhe uma medida adequada de água quente. Vai-se adicionando água quente pouco a pouco, até que o mingau inicialmente branco se torna transparente de um momento para o outro. Tem-se a impressão de que foi a última gota de água quente que causou a transparência, mas na verdade não foi a ação individual da última gota de água quente que produziu aquele resultado. A quantidade de água quente que foi sendo adicionada pouco a pouco contribuiu com o seu trabalho invisível. Suponhamos que uma pessoa afoita, vendo que a quantidade inicial de água quente adicionada ao amido não formou logo um mingau transparente, duvide da ação da água quente e apresse-se a tomar outras providências, tais como acrescentar um pouco de água fria, misturar um pouco de farinha, etc. Assim, ela nunca irá obter um mingau transparente. O mesmo ocorre com o processo de fabricação de produtos da fábrica mental. Infelizmente, muitos agem como a pessoa afoita do exemplo acima.
Uma vez que vocês tiverem fornecido aos operários de sua fábrica mental o pensamento positivo como modelo de produção, mantenham esse pensamento até o fim. Conservem sempre a alegria e o otimismo e confiem na infinita produtividade de sua fábrica mental. Se vocês duvidarem da competência dos operários de sua fábrica mental e tentarem fiscalizar o tempo todo, eles se recusarão a trabalhar, pois é costume deles trabalhar ativamente quando não estão sendo observados. O encarregado da fabricação de modelos de produção de sua fábrica mental é o poder de imaginação. Portanto, antes de mais nada, formem em sua mente a imagem nítida daquilo que vocês desejam. Se vocês desejam a saúde, tomem a postura correta de oração. Fechem os olhos, respirem calma e profundamente, concentrem-se, contemplem todo o seu corpo com os olhos da mente e imaginem que são perfeitamente sadios. Mentalizem: meu corpo é a própria vida eterna, maravilhosa e perfeita, portanto, é isento de doenças. Façam essa mentalização todos os dias, pela manhã e à noite, durante 30 minutos, e deixem que o trabalho da fábrica mental se processe naturalmente. Assim, os operários da fábrica mental começarão a trabalhar ativamente, extrairão da mina da grande vida as matérias-primas necessárias, colocá-las-ão na caldeira de fundição, soprarão o fogo com o fole, acrescentarão combustível quando necessário e, infalivelmente, fabricarão um corpo sadio e perfeito, igual ao modelo fornecido. Digo aos que estão doentes e se queixam de que sua doença custa sarar. Se não saram, é porque mantêm na mente a imagem de seu estado doentio. Expulsem de seu campo visual a imagem doentia ora manifestada. Não vejam o aspecto doentio. Mentalizem a saúde, desenhem mentalmente com realismo e nitidez o aspecto sadio e perfeito de si mesmos. Tudo se manifesta conforme a ideia que se concebeu. Esta é a lei mental, esta é a lei da vida. Vocês, meus amados filhos, vivam e prosperem em conformidade com a lei da vida. Terminando de falar, o decano da vida entra no estado de profunda concentração, emitindo de sua fronte uma intensa luz espiritual. Neste momento, uma das crianças, trajando roupa de cor verde, adianta-se e pergunta: mas como pode alguém, estando realmente doente, mentalizar que é sadio? O decano da vida, saindo do estado de profunda concentração, responde: se alguém diz que está realmente enfermo, é porque vê apenas a matéria, e não vê a vida. Vê apenas a sombra e não vê a imagem verdadeira. Vê apenas a aparência e não vê a essência do ser. A vida jamais adoece. A imagem verdadeira jamais adoece. A essência do ser jamais adoece. Se vocês não tiverem a mente presa à matéria, à sombra e à aparência e contemplarem a vida, a imagem verdadeira, a essência, serão capazes de descobrir a saúde, mesmo estando no auge do sofrimento causado pela doença. Serão capazes de compreender que sua vida não provém do corpo carnal de dimensões limitadas e conscientizar que, em sua essência, vocês são um com o ser eterno e glorioso. São ramificações do fluxo infinito da grande vida. Terminando de falar, o decano da vida volta a entrar no estado de profunda concentração e todo o seu corpo se transfigura, tornando-se pura luz, pura vida, pura imagem verdadeira, puro espírito. É como a própria atmosfera, é como as ondas de luz produzidas pelo calor, é como os raios-x que percorrem no interior do tubo vazio. Revela, assim, a sublime e divina vibração da imagem verdadeira da vida.